Quando o Senhor Jesus estava aqui na terra, pouco antes de completar a sua obra da salvação, Ele prometeu que voltaria nos últimos dias. Então, Ele já voltou? Eu sou o pregador Arriaga Teixeira e neste vídeo vamos falar dos 4 sinais da volta de Jesus. Mas antes do vídeo começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, então vamos lá. Para sabermos se o Senhor realmente está voltando ou não, encontraremos a resposta aprendendo dos 4 sinais proféticos da volta de Jesus. Amém? O primeiro sinal é a ocorrência de todos os tipos de desastres. Um dos sinais da volta de Jesus é que desastres ocorrerão em todo o mundo. Assim como Mateus capítulo 24 diz: e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é assim que aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Nos últimos anos, os desastres estão ficando cada vez mais piores em todo o mundo. Terremotos, incêndios, fomes, pragas ocorreram com frequência e são generalizados. O mundo está em constante revolta e turbulência, com guerras, violência e ataques terroristas. E é precisamente a frequência desses desastres que servem como uma alerta para a humanidade se arrepender nos últimos dias do Deus, o Todo-Poderoso. Amém? O segundo sinal é: a iniquidade se multiplicará e o amor dos crentes esfriará. No mesmo capítulo de Mateus 24, no seu versículo 12, diz: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Atualmente, a iniquidade está aumentando no mundo da religião. E ele está agora sem a obra do Espírito Santo ou da presença de Deus. Mesmo que alguns pareçam ter uma crença fervorosa, eles continuam a seguir os costumes do mundo. A cobiça de riquezas está amplamente difundida entre os crentes. Alguns entram no mundo dos negócios e alguns têm fábricas e se ocupam fazendo dinheiro. Não pensam em trabalhar para o Senhor e vivem praticando o mundanismo. Quando pastores e presbíteros pregam, eles se concentram apenas em explicar o conhecimento bíblico e teorias teológicas, em vez de pregar as palavras do Senhor. Eles não dão testemunho do Senhor, nem o exaltam, e não levam os crentes a buscar e a entender a vontade do Senhor. E assim, acabam levando seus ouvintes para o conhecimento não bíblico, e o seu rebanho se distancia cada vez mais de Deus. Essas coisas inevitavelmente nos lembram do fim da era da lei, nos tempos de Jesus, quando no templo, que anteriormente estava cheio da glória de Deus, os sacerdotes faziam sacrifícios pobres e o templo se transformou em um mercado. Será que existe uma diferença entre as igrejas de hoje e o templo do fim da era da lei nos tempos de Jesus? Isso nos mostra que os sinais da vinda do Senhor Jesus estão muito perto, mais do que imaginamos. Amém? O terceiro sinal é: o Evangelho será pregado em cada canto do mundo. Em Mateus capítulo 24, no seu versículo de 14, diz: e este Evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, e em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Este Evangelho será pregado no mundo inteiro significa que, quando o mundo inteiro tiver ouvido o Evangelho do Senhor Jesus, Cristo virá. Quando o Senhor Jesus foi pregado na cruz e completou a sua obra da redenção, o Espírito Santo começou a guiar os discípulos e apóstolos para que dessem testemunho do Senhor Jesus. Desde então, o Evangelho do Senhor tem se pregado gradativamente através de todo tipo de canais, como rádio, internet ou livros evangélicos.
ou um evangelismo dos crentes. O cristianismo se estabeleceu pelo mundo inteiro e muitos países até têm o cristianismo como a sua religião nacional. O evangelho do Senhor Jesus se espalhou até os confins da terra. Queridos irmãos e irmãs, pensem um pouco sobre isso. Que nação, que região no mundo jamais ouviu o evangelho do Senhor Jesus? E se tiver, deixe aí nos comentários, eu gostaria de saber. E o quarto sinal da volta de Jesus, a aparição de falsos cristos e falsos profetas. Em Marcos capítulo 13, no seu versículo 6 diz: quando os discípulos perguntaram ao Senhor Jesus quais sinais haveriam da sua segunda vinda nos últimos dias, o Senhor Jesus disse: muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e a muitos enganarão. E está registrado em Mateus capítulo 24, no versículo 24, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios, de modo que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O Senhor profetizou que quando o seu retorno estivesse pronto nos últimos dias, apareceriam falsos cristos e falsos profetas. Ao longo dos anos, falsos cristos e falsos profetas têm aparecido um após outros. Na Quênia, por exemplo, tem um homem que está se passando por Jesus e ele está enganando muita gente. Ele está se passando por Jesus e não só tenta se fazer passar com o nome de Jesus, mas também tenta imitar os sinais e as maravilhas do Senhor Jesus, curando os enfermos, expulsando demônios e outras coisas. A partir da aparição de tantos falsos cristos, podemos ver que essas profecias referentes ao retorno do nosso Senhor Jesus estão se cumprindo, pois quando falsos cristos aparecem, o verdadeiro Cristo já está para voltar muito em breve. Neste momento, deveríamos tomar ainda mais a iniciativa de buscar a Deus e nos arrepender dos nossos pecados. Apenas assim podemos acolher a volta do nosso Senhor e não sermos enganados. Então, você pode estar se perguntando, quais são as características de um falso Cristo? O falso Cristo, o Senhor disse, porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e prodígios. Com base nas palavras do Senhor, podemos ver que os aspectos principais de falsos cristos são: eles só conseguem realizar alguns sinais e maravilhas simples e pregam falâncias que parecem ser verdadeiras, mas que na verdade são falsas, para enganar as pessoas. Eles são completamente incapazes de expressar qualquer verdade para resolver o problema da humanidade com o pecado. Não conseguem salvar a humanidade da sua própria corrupção, porque a essência dos falsos cristos e dos falsos profetas é a de espíritos maus. Por isso Jesus disse que o diabo é o mentiroso e o pai da mentira, porque os seus propósitos é de nos enganar, nos tirar a salvação que Jesus nos ofereceu. Apenas Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Apenas Cristo pode expressar a verdade, mostrar-nos o caminho e nos dar a vida eterna. Todos aqueles que não podem expressar a verdade só conseguem demonstrar alguns sinais e maravilhas. Simplesmente são falsos cristos e falsos profetas. Esse é o princípio fundamental para distinguir falsos cristos do verdadeiro Jesus, que morreu pelos nossos pecados. Com as palavras do Senhor como o nosso fundamento, não precisamos de ter medo de sermos enganados, para saber como diferenciar especificamente entre falsos cristos e falsos profetas. Amém? As profecias acima mencionadas nos mostram que os sinais da vinda do nosso Senhor já apareceram, e isso está apressando a volta de Jesus. E para acolhermos a volta de Jesus, o Senhor disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem.
Pedi e dá-lhe-vos, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amém? O Senhor é fiel e é justo que cultivemos um coração que busque a Deus. Devemos ouvir com sinceridade a voz do Senhor e vejamos se esse caminho está de acordo com a Bíblia, porque fora da palavra de Deus não há verdade. Amém? Se inscreva no canal e compartilhe. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.